Olá, estamos aqui com mais um episódio do nosso BBcast Direito ao Ponto. Aqui no escritório, nós temos uma certa organização de áreas. E isso acontece para que o cliente seja atendido sempre por um especialista naquele assunto. Apesar de eu estar sentada aqui hoje nesse segundo episódio do BBcast, ele vai ser sobre direito tributário, que não é a minha área. Então, quando isso acontece, quando nós vamos atender um cliente, por exemplo, a gente diz que nós vamos fazer a quatro mãos, porque talvez eu conheça o cliente, mas eu venha precisar de um outro advogado porque trata de uma outra área que eu não consiga dominar o assunto. Então, hoje temos aqui a doutora Maiara, convidada, porque o assunto vai ser o direito tributário. Seja bem-vinda, doutora Maiara. Um tema super polêmico no momento, em razão de uma reforma que está acontecendo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos, Giza. Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho contigo, né, sobre essa polêmica reforma tributária aí, né? Vamos lá. Essa reforma tributária tem sido super comentada, principalmente em rede social, principalmente para quem não é da área, acaba recebendo todas essas informações através de Instagram, Facebook, enfim. E o que deve ser preocupante, principalmente para quem não tem uma visão técnica sobre o assunto, é até que ponto é uma informação real, é uma desinformação. O que essa pessoa que está recebendo essa informação pode fazer para tornar isso verídico, para legitimar isso que ele está recebendo? Então, como tu falou, é muita informação, né, na mídia, na internet. Tem muita coisa que é verdade, tem muita coisa que é especulação, tem muita gente perdida, tem muitas pessoas que ainda estão estudando, porque é muito complexo, né? Tanto que o próprio sistema prevê uma regra de transição, né, que vai durar aí 10 anos, de tão complexo que é. E não é complexo, Giza, só para os contribuintes. É complexo também para o fisco, né? É complexo também para os operadores do direito tributário, né? Então, o momento agora pede estudo, pede qualificação, né? Tu colocou ali o que as pessoas, como as pessoas devem se comportar diante de tanta informação, né? Então, nós aconselhamos muitos nossos clientes a procurar informação com quem tem informação, né? Então, hoje, na nossa rotina aqui do escritório, o que acontece muito? O cliente liga, Maiara, viu uma informação na internet, isso é verdade? E eles têm ligado muito por quê? Só para verificar se o que viram é verdade ou se realmente estão preocupados com um ponto específico? O número de consultas aumentou? Como mudou a rotina essa reforma? Consideravelmente, assim, o número de consulta aumentou. Consultas rápidas, né? Liga ou WhatsApp, e são dúvidas pontuais, né? Por exemplo, assim, Maiara, eu fiquei preocupado porque muitas pessoas aqui no escritório, muitos clientes nossos, eles fazem planejamento tributário, planejamento sucessório. Então, assim, muitos já têm, inclusive... Trabalhamos muito com isso, muito, né? Com o preventivo. Então, assim, muitos já têm testamentos prontos, né? E se preocupam muito com essa questão do direito sucessório em si. Então, assim, esses dias um cliente me ligou perguntando assim, Maiara, eu vi que a reforma tributária vai acabar com o direito de herança. Aí eu falei assim, nossa, não! Calma! Calma, o direito de herança é um direito constitucionalmente garantido, né? Então, assim, não vai acabar com o direito de herança. Mas sim, a reforma tributária vai impactar a tributação sobre bens herdados, né? Hoje, o nosso sistema de tributação sobre bens herdados é a alíquota progressiva, que é o ITCMD, né? Vai manter a mesma ideia de alíquota progressiva na reforma tributária? Vai. Mas acredita-se que o princípio que a gente chama do direito tributário, que é o da capacidade contributiva, ele vai vir muito mais forte com a reforma tributária. Então, assim, quanto maior o valor da herança, maior o valor da alíquota,
né? Quanto menor o valor da alíquota. Hoje já é assim? Já, porém isso vai se intensificar com a reforma tributária. Então as perguntas são bem pontuais, Giza. São bem pontuais, assim, em pontos dúvidas bem específicas, realmente. Tá, uma outra coisa que tu mencionou no teu texto é sobre essa regra de transição. Então, vai ter um período de adaptação. Como é que vai funcionar? Então, assim, é um ponto muito interessante, porque até 2032, os dois sistemas tributários, o atual e o novo, eles vão coexistir para promover essa adaptação. A partir de 2033, o atual sistema tributário, ele é completamente extinto. Então, a gente vai ter duas regras. Duas regras coexistindo. E aí que mora a dificuldade, tanto para o fisco, como para o contribuinte, como para os operadores do direito, porque a gente vai ter que abraçar essa adaptação de qualquer forma. Então, nessa complexidade, porque a gente vê muitas pessoas que têm a tendência... Todas as empresas têm um contador, ponto. Mas nem todas as empresas têm um advogado. Isso mesmo. Né? Então, diante dessa complexidade, por exemplo, se recomenda inclusive que consulte advogados. Com certeza. É importantíssimo, né, ter profissionais tanto da contabilidade como do jurídico que te amparem nesse momento. Por quê? Porque a reforma tributária vai impactar setores de formas distintas, né? Então, assim, por exemplo, hoje no escritório nós temos empresas do ramo imobiliário, né? Nós temos empresas hoje, nós temos clientes que são médicos, né? Sociedades unipessoais. A reforma tributária, ela vai impactar cada setor de uma forma diferente. Então, assim, o profissional, o jurídico, junto com a contabilidade, vai analisar para escolher o caminho. Para escolher o caminho a ser adotado para cada tipo de segmento. Né? Entendi. Então é importantíssimo ter uma consultoria nesse momento e justamente nesse período de transição, que é onde a gente vai estar se preparando para, de fato, aderir à reforma tributária. Por exemplo, o governo diz que a reforma tributária vai simplificar o nosso sistema, né? Ou então vai diminuir a carga tributária, mas assim, isso é muito relativo, né? Hoje nós não conseguimos dizer o efeito de fato, né? O efeito, o impacto da reforma, o real impacto da reforma em cada setor. São diversos setores, né? Então, assim, vai simplificar o sistema tributário. Vai, por quê? Porque a reforma tributária prevê, né, a unificação dos tributos, que é, por exemplo, o caso do imposto sobre valor agregado. Ele tem uma natureza, ele é um único imposto, porém ele tem uma natureza dual, que nós chamamos. Por que dual? Porque ele incorpora nele dois tipos de tributo, né? Que é a contribuição sobre bens e serviços, que é de natureza federal, que vem para substituir aí o PIS e a COFINS, né? E o imposto sobre bens e serviços, que vem para substituir os impostos de competência do município e do estado, que é o ISS e o ICMS. Porque por mais que tu tenhas dito que, apesar de ter uma corrente dizendo que essa reforma vai simplificar, não significa dizer que não gere um impacto para piorar, por exemplo. Exatamente. Por quê? Porque a reforma tributária ela tem diversos lados, né? Talvez ela simplifique no sentido de dar mais transparência nas operações, né? Porque hoje o nosso sistema tributário é muito complexo e vai continuar sendo complexo. Porém, assim, tu consegue perceber que unificando os tributos, aparentemente o negócio fica mais simples. Porque, assim, agora eu vou falar da minha áreazinha. Como é que funciona no direito penal, por exemplo? No direito penal, às vezes, eu tenho normas, que a gente chama de normas penais em branco, quando eu preciso de outras para regulamentar, porque ela sozinha não resolve a minha vida. Isso eu chamo de norma penal em branco. Isso mesmo. Significa dizer que eu preciso de outras amarradas nela, para que daí sim eu consiga aplicá-la.
porque senão eu não consigo. Vai precisar disso na reforma tributária? Isso mesmo. Sim, vai precisar disso. Como eu falei ali, dá uma impressão de que vai simplificar porque torna o imposto único, porém esse imposto único vai englobar... Vai precisar de normas amarradas para resolvê-lo. Ainda mais, muito mais que o sistema de antes, porque o sistema de antes as competências eram separadas. O imposto é do município, o imposto é do estado e o imposto é da União e ainda assim tinha conflito de competência, né, com as coisas bem definidas. Agora é tudo junto num só. Então, assim... Gente, um balaio de siri. Exatamente. Então, assim, até que ponto simplifica, entendeu? Tem muitas nuances. E que eu acredito, sinceramente, que a gente só vai sentir, né, o real, assim, o real impacto da reforma tributária vivendo o negócio. Né? Temos que nos preparar, temos que nos qualificar, temos que estudar e muito, tá? Mas o bicho vai pegar quando o negócio começar a funcionar. Quando a gente falou ali da desinformação, mencionasse a situação, por exemplo, da sucessão, que isso tem causado um murmurinho de dúvidas, que os clientes têm se preocupado. Existe mais algum ponto? Por exemplo, construção civil. Sim, justamente em razão daquela questão do imposto sobre o valor agregado, que é um único imposto, hoje a forma de tributar na construção civil, ela ocorre por etapas diferentes, né? É o que nós chamamos de cadeia produtiva, né, de tributação. Com o IVA, a tributação vai incidir de uma forma unificada, direta. Então, nós acreditamos que isso vai gerar um aumento expressivo, né, no custo dos serviços, na construção em si, e deve refletir também no custo do imóvel, né? Mas a reforma tributária, ela também traz benefícios para esse setor, né? Por exemplo, pessoas físicas, né, que alugam seus imóveis, se não passar de 3 imóveis, né, locados, e de uma renda anual que, salvo engano, é de 240 mil por ano, a pessoa física vai ter direito a uma isenção do imposto sobre o valor agregado, por exemplo, né? Claro, ultrapassando esses limites, né, o IVA já vai ter que ser incluído ali no cálculo do aluguel, né? Outra expectativa da reforma tributária é que a tributação vá ocorrer sobre o faturamento ou sobre a receita, e não sobre o lucro. Então, aí nós já temos uma ideia do quanto vai impactar a construção civil, né? Esse setor, esse ramo, né, imobiliário. Obrigada, Maiara. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Estaremos com o nosso Direito ao Ponto integral no YouTube, com cortes no Instagram e no seu streaming de áudio favorito. Nos acompanhe aqui no próximo mês. Voltaremos com outros episódios, inclusive de reforma tributária, que hoje foi mais um apanhado para a gente começar esse tema tão polêmico do que enfrentaremos no futuro. Voltaremos provavelmente com pontos específicos. Obrigada. Eu quem agradeço, né? Eu acredito que vai ter muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte, né? Que é a ponte da reforma tributária. E é importantíssimo, né? Eu gosto de frisar, é importantíssimo que as pessoas, os contribuintes, estejam acompanhados de bons profissionais nesse momento. Porque aquele ponto da desinformação que tu falou é muito sério, né? Então, as pessoas precisam de esclarecimento. Então, uma consultoria contábil, uma consultoria jurídica séria, responsável, é importantíssimo nesse momento. E eu agradeço pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada. Nada.